Boa noite, meus amigos, tudo bem? Vamos começar o nosso estudo aí, vamos esperar só 2 minutinhos, para ver se alguém mais entra, e a gente já começa, Lembrando que hoje nós vamos entrar aqui no item 2 da apostila da FEB, Nós estamos estudando mediunidade, Apesar do título ser um título, um nome exarrão aqui, que parece uma complicação sem fim, Nós vamos descomplicar isso aqui, tá? A gente vai falar hoje sobre a mediunidade, metapsíquica e parapsicologia, Isso aqui é o tema 2 do módulo 1, da apostila sobre mediunidade da Federação Espírita Brasileira, tá? Então hoje nós vamos entrar nessa aula aqui, tá bom? Mas a gente vai esperar só mais um pouquinho aí para ver se mais companheiros estão entrando, Quem quiser, já vai aí se preparando, E nós vamos fazer a prece e aí nós começamos. Só vamos dar mais um tempinho. Tá aqui na página 27 da nossa apostila, A gente mandou nos grupos, Eu tirei foto de todas as páginas e mandei no grupo, tá, gente? Então, quem quiser e quem não conseguiu o PDF, O PDF é até fácil de conseguir, só digitar lá a apostila da FEB, PDF e tal, mas mesmo assim a gente tá mandando também, porque às vezes tem alguma dificuldade. Boa noite a todos, Hoje nós estamos estudando mediunidade, Vamos falar um pouquinho de mediunidade aí da metapsíquica, da parapsicologia, esses nomes esquisitos aí, O pessoal que é psicólogo aí vai entender muito mais do que a gente só vai raspar, um pouco sobre a temática. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal? Vamos começar o nosso estudo, Vamos fazer a nossa prece inicial, Lembrando da importância da prece, em todo trabalho mediúnico, Inclusive o estudo é um trabalho mediúnico, Quando a gente já está no estudo da mediunidade é um estudo diferente, Existe toda uma movimentação energética em torno da gente quando a gente está estudando mediunidade, E mesmo à distância, tá? Nós estamos todos aí envolvidos aí, nas vibrações, de mediunidade. No fundo, o estudo sobre o fenômeno mediúnico e animismo também, Também, vai estar dentro ali do conteúdo ali, é um dos primeiros ali que são falados aqui na primeira página aqui, Também tem a questão de animismo, mediunidade, Nós vamos entrar nisso também, De acordo aqui com o tema. Então vamos lá, gente, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que neste momento possa envolver os nossos corações e mentes na vibração do seu amor imortal. Mestre amigo, estende as tuas mãos em direção aos nossos corações, para que, tocados do teu amor, possamos manifestar o bem e a virtude, o trabalho, a caridade e a luz. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as fragilidades, os vícios, as dores e defeitos que caminhamos, para que possamos nos unir junto a Ti, no trabalho do amor, do consolo e da luz. Sabemos, Senhor, que todo médium é intermediário, seja do bem ou do mal, e por isso te pedimos que nos oriente, para que possamos ser intermediários do amor, da compreensão, do entendimento e da paz, da virtude. Esteja conosco, Senhor, na materialização do bem, no trabalho de cada dia, na oportunidade da família, na vivência e na fé. Fica conosco, Divino Amigo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, como a gente falou, nós estamos aqui estudando, a apostila de mediunidade da FEB, Aqui, ó, bonitinha aqui, ó, essa azulzinha, tá? E hoje nós estamos entrando, Eu sei que tá espelhado, tá, gente? Mas eu só tô mostrando para o pessoal se localizar aqui, ó. Programa 1, módulo 1, tema 2. Tema 2, mediunidade, metapsíquica e parapsicologia. Tá? Nós vamos entrar nesse tema hoje. Como eu falei de início, tá, gente? Não se assustem com o nome complexo, tá? Normalmente essas nomenclaturas são palavras complicadas para descrever coisas que no fundo, são bem simples, tá? Conforme a gente já tinha combinado, a gente vai começar o estudo
né, principalmente em cima de quem, né, trouxer alguma dúvida, né, alguma questão, a gente vai falar, né, e a gente vai falando do tema junto e dentro, né, das ponderações das dúvidas do pessoal, né, até para a gente poder, né, ter um ganho aí do nosso tempo, né, conjunto, né. Eu vou só ler a pequena introdução, as 3 primeiras linhas, e aí se alguém quiser, né, já perguntar ou falar alguma coisa que entendeu ou que não entendeu, tá, gente? Não precisa entender, né? O importante é participar, tá, gente? Fica à vontade. Olha só. Os fenômenos psíquicos, do grego psique, alma, espírito, estudados pelo espiritismo, pela metapsíquica e pela parapsicologia, têm como agente o espírito, ser humano, sensível e inteligente. Então ele começa falando aqui, né, que o agente de todos os fenômenos, né, que a gente chama de mediunidade na doutrina espírita, nossos fenômenos mediúnicos, né, que o pessoal da metapsíquica e o pessoal da parapsicologia estudam, são fenômenos cuja origem, tá, é o espírito humano, ou seja, são seres humanos. Nós somos a origem do fenômeno mediúnico de certa forma, tá? Tanto porque a gente pode entender o ser humano enquanto encarnado e desencarnado, tá, gente? Todos nós, né, somos seres humanos, né, estejamos aqui no plano físico, estejamos no plano espiritual, tá? A Márcia está perguntando aqui, ó. Eu não entendi já no início, quando se diz que o animismo é a emancipação da alma. Ah, tá, aqui, ó. Então, aqui, na doutrina espírita, tais fenômenos considerados naturais são de 2 características, os mediúnicos e os anímicos. Emancipação da alma. Tá. O que é emancipação da alma, gente? Vamos imaginar o seguinte, o conceito da época do Kardec é que o nosso espírito está dentro do nosso corpo, né? Ou seja, o nosso corpo limita o nosso espírito. Ou seja, como se ele tivesse... ele usa muito o termo de um pássaro dentro da gaiola, né? Para poder fazer uma analogia, para a gente poder entender, né? Então ele diz que a gente, o espírito imortal, né? Na verdade nós somos o espírito, né? Nós não somos o corpo é só uma veste, é igual essa camisa que eu estou vestindo aqui, ó, né? Essa camisa é a minha veste, né? Eu sou o meu corpo, vamos dizer assim, né? E no espírito eu sou o espírito e a veste é o corpo físico, né? Quando ele fala de emancipação da alma, é quando, o que acontece? Eu estando encarnado, o meu corpo abafa o meu espírito. Em que sentido? Eu não consigo enxergar como espírito, eu não consigo escutar como espírito, eu não consigo perceber o mundo espiritual, né? Eu estou dentro do corpo, estou encarnado, então o corpo é como se eu estivesse dentro de alguma coisa que me limita, tá? Então eu estou preso na matéria, né? Eles usam muito esse termo, preso na matéria, né? Eu estou encarnado, né? E eu não consigo perceber além dos meus sentidos físicos, eu estou aqui dentro do corpo aqui, tá? Quando ele fala emancipação da alma, é quando o meu espírito, né, se liberta, né, temporariamente dessa prisão e ele consegue enxergar e perceber além do corpo físico. Isso é um fenômeno. Não é emancipar, para a gente emancipar é sair fora, né? Para a gente emancipar é se livrar de alguma situação, né? O emancipar aqui que o Kardec está trabalhando, o conceito, é o quê? É você se libertar de alguma coisa que te contém, né? Como se você estivesse todo enroladinho, né? E aí você se solta um pouco daquele... Imagina uma múmia toda enrolada, né? Pra gente ter o exemplo da gente encarnada. A gente está todo enrolado aqui, o nosso espírito no corpo, né? Então você se emancipa, você abre um pouquinho, né, as faixas assim, olha, você consegue mexer um pouquinho. Isso é um fenômeno de emancipação do espírito, tá? Então isso é um fenômeno nosso, não é um espírito que vem e faz isso acontecer, tá bom? Então eu consigo enxergar os espíritos. É como se eu tirasse a faixa que está lá tampando meu olho lá e eu estou vendo lá através do buraquinho. É isso. Por isso que ele chama de emancipação. É um fenômeno que o meu espírito se torna mais livre, né? Então se ele torna mais livre, ele se torna mais próximo do estado dele no mundo espiritual, que não tem corpo. Lá no mundo espiritual eu enxergo um monte de corpo, eu não vejo aqui, eu escuto um monte de som, né? Eu posso volitar, vamos dizer assim, eu posso, né, atravessar a parede, eu posso ter contato com espíritos, com planos diferentes. No corpo físico eu não tenho como fazer isso, eu tenho um pouquinho. Quando eu durmo, aí eu saio do corpo, eu visito alguém, ou então se eu tenho uma vidência, uma clarividência, eu enxergo, eu escuto os espíritos. Isso é a emancipação da alma. Boa noite. O que você quer saber? Quando a gente desencarna, a gente consegue atravessar a parede e entrar em 2 mundos. No nosso mundo normal e o mundo dos espíritos. Muito bem, né? Parabéns para você.
Agora você vai deixar eu responder a pergunta do pessoal, né? Parabéns, você falou uma coisa certa. Aqui, ó. A Beth está querendo falar. Pode falar, amiga. Espera aí, deixa eu ligar o som aqui, que não tá dando som. É porque o João, às vezes ele vem aqui usar o computador, ele põe no fone, aí o som não sai na caixa de som. Agora pode falar que vai dar. O melhor descrição de animismo para mim é dada, inclusive, nessa apostila mesmo, segundo André Luiz, onde ele diz que o animismo é um conjunto de fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médicos. E aí vem a minha pergunta. Por exemplo, é muito raro, até onde eu sei, hoje em dia, você ter um médium completamente inconsciente. Né? Antigamente, na época de Chico, já era mais normal você ter médiums inconscientes. Mas atualmente não. São médios conscientes que sabem, digamos, e que às vezes até filtram, usam palavras próprias ao invés de dar uma mensagem como deveria, vamos dizer. Tem a interferência da inteligência do médium. É isso que eu entendo de animismo. Tá, e não é, tá? Deixa eu só responder o Diogo aqui, né? Que o Diogo ele fala uma pergunta muito parecida com a da Márcia, né? A emancipação ser a saída o espírito sai, um desdobramento. É um desdobramento, só que a gente tem que entender o desdobramento, né? Não é só eu sair do corpo e me ver fora do corpo. Então, por exemplo, se a minha visão aqui, ó, imagina, esse olho aqui tá fechado, ele tá encarnado. Eu tô encarnado. Então a minha visão de encarnado só enxerga aqui o plano físico. Vocês concordam que a minha visão tá limitada? Né? Vocês concordam que a minha visão aqui, ó, tô enxergando só o plano físico, né? Ou seja, eu não tô enxergando o mundo espiritual, né? Então, quando eu tenho uma emancipação, o que que acontece? Eu posso ter emancipação só da minha visão. Então, eu posso enxergar o plano físico e o plano espiritual, o médio vidente. Isso é uma emancipação, tá? Eu posso ter uma emancipação auditiva, tá? Ou seja, eu posso começar a escutar além do meu corpo, do que está no plano físico, escutar o mundo espiritual, né? A emancipação completa, né, só acontece quando a gente desencarna, né? Morri, aí emancipa tudo, né? Ou não, né? Alguns ficam presos à matéria, mas isso aí não é, né? E outra coisa, a emancipação do desdobramento é o mesmo fenômeno, só que no estado maior, né? Então imagina, ao invés de eu só libertar, emancipar a minha visão, ou a minha audição, ou o meu paladar, ou meu, né? Eu emancipo de tal maneira que eu me vejo fora do corpo quase que completamente, né? Claro que eu tô ligado no corpo ainda, aquela coisa toda, tá? É porque o fenômeno tem graduações. Bom, desculpa, até engasguei aqui. Tem graduações no fenômeno. Então, desde da pessoa que é clarividente, ele está tendo uma emancipação, isso é um fenômeno anímico, tá? Como também uma pessoa que sai do corpo, né? É um fenômeno anímico também, tá? E quando a gente fala de animismo, né? A gente tem que dividir também o seguinte: animismo não é mistificar, ou seja, animismo não é o médium atrapalhar o processo mediúnico, tá? Tem médium que finge, né? Que coloca a palavra dele na boca dos espíritos, isso é mistificação, tá? O animismo é tudo aquilo que é meu conteúdo dentro da prática mediúnica. Por exemplo, eu sou clarividente, eu enxergo os espíritos. Isso não é um fenômeno mediúnico, isso é um fenômeno anímico, ou seja, isso é um fenômeno da minha alma. O meu espírito, né, tem emancipado por algum motivo, pode ser uma interferência espiritual? Pode, né? Mas normalmente, por exemplo, a clarividência é um fenômeno anímico. Eu estou enxergando os espíritos. Os espíritos, né, às vezes, nem querem ser enxergados ou nem querem ser vistos, eu estou enxergando. Isso é um fenômeno anímico, tá? Escutar os espíritos é um fenômeno anímico. Por isso que muitas vezes as pessoas relatam, né, principalmente quem está começando a mediunidade, eu vi um vulto passando na minha frente. Aí a pessoa procura a gente, né? Nossa, o que isso quer dizer? Eu tô vendo passando na minha frente aqui, passou uma pessoa aqui, ele vem me dar um recado. Não, às vezes você tá na rua, né? E você tá de óculos escuros, você não tá enxergando um palmo na frente do seu nariz. Aí você tira o óculos durante um momento e tá passando um monte de gente na rua, pra um lado pro outro, fazendo as coisas que são deles lá. Você vê. Quer dizer que essas pessoas que estão passando na sua frente, eles estão ali porque eles querem que você veja elas? Não. Tá bom, o que tá me ajudando aqui, né? É porque, tipo, porque fica... Quando é assim, fica igual... Quando nessa situação de gente, de muita gente, deve ser que é um lugar que tem que... É
que é o lugar? Deve ser que o lugar que tem... Deve ser o lugar que tem mais pessoas. Deve Tá ser... bom. Aí... Aqui, tá, mas só que nós não estamos falando disso. Depois eu te explico, tá bom? Senão eu perco o raciocínio aqui, eu me confundo, tá? Eu nem fazendo estudo. Se quiser ouvir, pode ouvir. Fica sentado aí, tá bom? Tá bom? Tá? Aí você pensa o que você vai falar. Você pensa e você fala. Né, gente? Desculpa, tá? Mas né, tá participando também, tá querendo aprender. Isso que é importante. Então, o que acontece, né, gente? O fenômeno anímico não é só um fenômeno mental. Muita gente acha que animismo é quando o espírito vai lá e pega alguma informação da mente do médium e usa, ou quando o médium atrapalha o espírito. Isso aí é uma visão superficial do que é animismo, respondendo o que a Beth falou, né? A Betinha falou assim, né, da questão de quando, por exemplo, o médium ele é inconsciente. O médium inconsciente ele tem animismo do mesmo jeito do médium que é mais consciente. A única coisa é que ele percebe o processo acontecendo, né? Mas o médium inconsciente também tem animismo, ele também coloca aquilo que é dele. Se vier um espírito, né? Por exemplo, imagina o seguinte, um espírito médico, o Lucas é médico, né? Vamos ver os graus de animismo. O Lucas é médico, né? Eu nunca fui médico, eu não tenho história espiritual na medicina. Muito pelo contrário, eu acho que eu só dei trabalho para os médicos, né? Então eu não tenho conteúdo de medicina na minha cabeça. Só que eu li por curiosidade, ou eu vi, ou eu aprendi de maneira indireta. Então eu não sei nada de medicina. Concorda comigo? Então se o Lucas vier se manifestar através de mim para exprimir conceitos médicos, ele vai ter muita dificuldade. Ele vai mandar eu ler uns livros de medicina antes para poder pelo menos abrir a minha ideia, né? Ou ele vai ficar na superfície da superfície da superfície, porque eu não tenho conteúdo anímico para oferecer para ele. Seja eu totalmente inconsciente, né? Eu desmaio aqui, o Lucas fala, não vai rolar. Ele vai ter só aquilo que eu tenho. Seja eu extremamente, vamos dizer assim, intuitivo. Eu pego ele só pela intuição. Se eu sou um médico de uma encarnação passada, por exemplo, imagina que ele manifeste e eu tinha, lá na Babilônia eu fui médico, lá na Grécia Antiga eu fui médico. Ele vai ter um pouco mais de informação, mas ele vai poder se ater somente ao conhecimento médico que eu tinha naquela época. Aí, mas imagina, mesmo que eu esteja num transe profundíssimo, ele não vai conseguir falar de medicina profunda comigo. Ele vai conseguir falar da medicina lá da Idade Média. Mas imagina, por exemplo, que eu sou um médico hoje. Imagina, por exemplo, né, tem um amigo nosso aqui que muitas vezes participa do estudo com a gente, o Matheus, né, que ele tem uma mediunidade muito interessante, ele até recebeu umas mensagens do Lucas já, né? O Matheus, ele é médico, né, nosso amigo. Desculpa te citando aí, viu, Matheus? Não sei se você está assistindo hoje, né? Então, assim, o Matheus é médico. Se o Lucas for quiser escrever sobre medicina com o Matheus, o negócio vai fluir 1 milhão. Por quê? Porque ele já tem um conhecimento, ele já tem toda a mente dele construída naquele aspecto, né? O que eu tenho de construção que tem afinidade com o Lucas? Questão de evangelho, eu adoro evangelho, eu leio de evangelho desde que eu sou criança, eu adoro Bíblia, evangelho, essas coisas, história, né? Então quando o Lucas vem falar de evangelho, de Jesus comigo, o negócio vai tudo embora. Isso é um conteúdo anímico. Seja eu um médium que desmaia e o Espírito fala através de mim, né? Que é o que o pessoal chama de um médium inconsciente. Seja eu só intuitivo ali, que só sinto uma leve intuição, vai fluir do mesmo jeito. Entendeu? Então, assim, tem muita, isso tem muita afinidade. Fala aí, Diogo, pra gente poder continuar aqui com a metapsíquica aqui. Tá legal. Bom, Marcelo, é nesse exemplo que você tá dando aí mesmo, cara, que aí surge a seguinte dúvida. Quando é por intuição, como a psicografia mesmo, propriamente dita, eu entendo exatamente o que você está falando, eu captei, fez todo sentido. Mas e o outro lado, por exemplo, outro exemplo, se o cara for um clareaudiente, aí não teria tanto o animismo do médium, assim, o conteúdo do médium, porque é como se ele estivesse ouvindo a palavra diretamente mesmo, ou não, ou acaba caindo no mesma questão. Obrigado. Isso é muito interessante, porque tem. Sabe qual que... Aí funciona num outro nível. Aí funciona no nível de estabelecer a conexão entre o espírito e o médium. Por exemplo, né? Eu sou audiente, eu escuto os espíritos. Beleza, eu sou clariaudiente, eu consigo escutar os espíritos, né? Imagina que passa aqui um espírito que ele gosta de um assunto que eu não tenho nada a ver. Eu não vou conseguir me conectar com ele de início para poder, vamos dizer assim, abrir, né, a emancipação do meu ouvido aqui para me escutar o papo dele, porque aquela vibração dele não me interessa, tá? Então quando o Lucas vem falar de evangelho comigo, o negócio flui com uma beleza, né? Por quê? Porque só dele chegar no ambiente, a gente tem que lembrar o seguinte, não precisa do espírito falar para a gente perceber o espírito, tá? Na maioria das vezes a gente sente os espíritos
através da nossa vibração e da nossa afinidade. Ou seja, quem é afim com a gente, mesmo que esteja calado, a gente sente ele de algum jeito. Isso que é o primeiro contato. Então chegou um espírito aqui, o Lucas entrou aqui em casa, imagina, né? Mas o Lucas hoje, ele foi lá ver o Luke, ele foi lá ver o João, ele foi lá ver a Edneia, ele foi lá ver outra coisa, ele não foi ver o Marcelo, né? Como a gente tem uma afinidade, eu vou ficar sensível a ele. Se ele falar alguma coisa, talvez eu consiga escutar, mesmo que ele não queira falar comigo. Eu vou estar sensibilizado pela energia dele que está no ambiente. Se for um espírito, né, muito agressivo, ou muito violento, ou muito fora da minha vibração, ele vai ter que fazer uma força muito grande para me sensibilizar, para mim começar a escutar ele. Aí quando eu começo a escutar, aí não precisa mais desse tipo de situação. Mas o primeiro, né, o primeiro contato depende, tá, dessa afinidade, desse animismo. Então, por exemplo, existem espíritos que as pessoas não veem, que eu nunca vejo as pessoas relatarem que veem. Que eu vou dar um exemplo aqui, ó, né? Quantos médios eu conheço, eu nunca vi nenhum médio falar que viu um samurai andando na rua. Né? Então, se o médico fala assim, não, Marcelo, nossa, andei aqui, tinha um cara com a katana ali, né, um samurai ali com a espada, por quê? Porque isso está fora do contexto cultural e intelectivo nosso brasileiro. Mas se passar um cangaceiro aqui na rua, ou se passar aqui na rua aqui, um caboclo, muita gente que tem afinidade mental com esse tipo de entidade vai percebê-lo de alguma forma. E aí esse é o primeiro passo. Aí quando ele percebe de alguma forma, se o caboclo falar, opa, ele tá me chamando, né? Muito mais difícil o samurai passar aqui, ó, que é isso? Entendeu? Ele pode estar gritando aqui do meu lado, mas como eu não tenho abertura mental, a primeira coisa, imagina um telefone, tá? O animismo é o toque do telefone, né? Nas questões mais simples, né? Depois ele vai aprofundando. Aí tem porções de percepção que a gente vai desenvolvendo, né? Tá dando para entender, gente? No fenômeno mediúnico de cura, por exemplo, como o Gilberto do Frei Luiz, que trabalha com o Dr. Fritz. Sim, o que é o Dr. Fritz, gente? Né? O Dr. Fritz, né, a gente sabe, né, por informação espiritual, que o único que o Dr. Fritz, né, o espírito lá, Dr. Hans Fritz lá, né, é o que trabalhava com o Zé Rigó. O Zé Rigó lá que recebeu o Dr. Fritz, né? Mas o que acontece? O fato do Zé Rigó receber o Dr. Fritz sensibilizou uma porção de pessoas, até hoje sensibiliza, com essa questão da medicina, né, que vários espíritos que têm sintonia com as necessidades e com as virtudes do Dr. Fritz, né, que era o que trabalhava lá com o Zé Rigó, conseguem se aproximar de médiums que têm as mesmas afinidades. Então tem vários Dr. Fritz trabalhando. Mas nem sempre, mas pode ter certeza que o Dr. Fritz que trabalhava lá com o Edson Cordeiro é diferente do Dr. Fritz que trabalhava com o Zé Rigó. São espíritos diferentes, né? Mas o nome Dr. Fritz traz segurança para os médiums, né? Então esse nome é igual ao Dr. Bezerra, né? É igual aquele espírito, por exemplo, Zé Grosso, né? Tem 1 milhão de casas espíritas e todas elas Zé Grosso participam. Vocês acham que é o mesmo espírito? Nem se ele se dividisse em 1 milhão, né? São várias entidades que têm o mesmo nível evolutivo, né? Proximidade de ideias, que facilita elas se identificarem como Zé Grosso. Então mais fácil, né? Então tudo isso é um processo anímico, tá? O animismo é um processo de facilitação, né? Como que a gente sai do animismo? A gente tem que, né? É possível? Não, né? Porque se você pegar as mensagens do Chico Xavier, você vai ver que mesmo as mensagens do André Luiz, do Emmanuel, de todo mundo que ele passava, né? Tem um conteúdo básico ali, que se você for analisar, é do Chico. Um jeito de escrever, uma forma de construir frase, né? Que é do Chico. Isso quer dizer que não é o André Luiz ou que não é o Emmanuel? Não. Quer dizer que há ali uma fusão de entendimentos com o objetivo de construir alguma coisa. Quem tá falando aí, gente? Pode falar. Maria de Luz. Tem alguém com o som aberto aí. Vou até silenciar aqui, tá, gente? Às vezes a gente esquece e deixa o som ligado. Aqui, a Márcia tá falando aqui, ó. Na apostila fala também dos musicistas, que tem o processo anímico. Eles estão na hora que o violinista está fazendo um concerto. Aí ele está tendo emancipação da alma? Pode ser que sim, né? Porque a música, a arte é um processo de sensibilização muito grande. Então, muitas vezes, um artista que está interpretando um determinado papel, ele pode estar mediunizado pela energia de alguma entidade, que tenha uma personalidade próxima do personagem ali, né? E aí você fala assim, nossa, ele virou aquela pessoa. Também é um processo mediúnico, dentro da arte,
né? Um artista, uma pessoa que está tocando, né? Tem sim, tem sim. O nosso cérebro carnal, então, limita as comunicações? Sim, com certeza. O nosso cérebro carnal só dá conta de processar uma determinada quantidade de pensamento. Quando a gente fala de mediunidade, a gente vai falar de uma coisa que o pessoal adora saber. É o tal que a gente estava até conversando no grupo outro dia, que é o sonho, né? O sonho é um processo anímico, tá? Por quê? O que acontece? Eu sonho, eu saio do corpo, né? Normalmente quando eu sonho eu saio do corpo. Estou sendo bem simplório aqui, estou simplificando. Saí do corpo. Fui lá no plano espiritual, vi minha mãe da última encarnação. Né? Minha mãe lá da minha vida, lá quando eu estava lá na Babilônia, lá, ou que eu estava lá no Egito, ou que eu estava lá em Israel, ou que eu estava lá sei lá onde, na Europa, ou na tribo indígena, tô chutando aqui, né? Aí eu vejo minha mãe, eu abraço ela, nossa mãe, que saudade, né? E falo com ela em tupi-guarani, ou em grego, sei lá qual o idioma, né? E encontro aquela coisa toda. Aí eu volto pro corpo. Na hora que eu volto pro corpo, o que acontece? O meu cérebro de carne, esse cérebrozinho aqui, neurônios e coisa e tal, ele não tem a informação dessa imagem de mãe. Né? Quem que é essa mãe? Essa é uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. O que o meu cérebro vai fazer? Ele vai adaptar. Ele vai pegar uma imagem de mulher que ou que pareça com ela, ou vai pegar a imagem da minha mãe atual, né, que é a minha referência de mãe, e vai colocar aqui na minha cabeça, e isso é o sonho, eu elaborei, eu tentei criar. É o meu cérebro, o sonho, gente, é o nosso cérebro tentando entender o que aconteceu no mundo espiritual. Por isso que interpretar sonho é complicadíssimo, nós temos que tirar a essência do negócio. Entendeu? Fica lá, porque eu sonhei com gato, com cachorro, com menino, com elefante, porque eu sonhei que tá de noite, tá de dia, isso tudo é fantasia, no sentido, né, no sentido de querer interpretar. E sabe por que eu sonhei com laranja? Por que eu sonhei com... Isso é fantasia. O que a gente tem que tirar do sonho é o que? É a essência do sonho. Vou dar um exemplo, que tem um livro, tá? Que vai entrar nessa questão aqui da parapsicologia aqui, tá? Mas aí eu vou abrir pra gente continuar perguntando aqui, porque a gente tem, né? Tá, aí que tá, Marcelo. Como o Gilberto, que nunca estudou medicina, conseguia trabalhar com o método do Dr. Fritz. Mas aí você tem que ver que nível de medicina que ele dá conta. Talvez na última encarnação ele foi médico. Né? Mas será que ele saberia pegar um exame de laboratório desse que tem hoje aí, né, um trem complicadíssimo, um exame de cérebro desse e ler e entender? Será que ele conseguiria avaliar uma tomografia? Será que ele conseguiria fazer uma cintilografia e ler o que está escrito ali? Ou será que ele seria mais um médico no sentido meio do clínico? Do cara, você tá com dor de cabeça? É isso. Você tá com dor disso? Entendeu? Então, assim, tem graduações, gente, né? Então, assim, com certeza ele deve ter sido médico na outra encarnação, né? E aí, pra gente poder estudar um caso desse, a gente teria que pegar um médico de hoje e botar os dois pra bater papo. Aí seria legal, né? Que era o que o Kardec faria. Só um minutinho, gente, que foi. Não. Deixa pra depois. Tá, então tá. Então senta aqui e me espera, tá? Então assim, a gente teria que avaliar. O Kardec faria isso. Sabe o que o Kardec ia fazer se fosse na época dele? Ele ia pegar esse médico com esse médico, ia chamar algum médico amigo dele e botar os dois pra bater papo. Tipo assim, me fala aí. Vamos trocar figurinha sobre medicina aqui. E ia anotar tudo, né? Que o Kardec ia ler, né? É a mediunidade de pesquisa, mas é o objetivo? Não, né? Mas pode ter certeza, para ele ser médico, ele tem que ter tido alguma coisa, nem que ele foi curandeiro na tribo indígena lá, ele foi. Ele tem que ter algum ponto em comum. Normalmente, ou ele foi enfermeiro, ou ele foi alguém da área das ciências, ele não foi médico, mas foi enfermeiro. Então ele está acostumado a receber, né, instrução de algum médico. Aí ele está ali como médico recebendo instrução. Então tem uma série, pode ter certeza que alguma dessas aí na história espiritual dele tá? Mas vamos aqui só para a gente poder fazer uma explicação aqui sobre essa questão do sonho aqui. Né? E, né, tem um livro do André Luiz muito interessante, que em determinado momento do livro, eles estão ajudando a casa espírita lá, né? E o dirigente da casa espírita e a esposa dele estão sofrendo ataque das trevas. E a esposa dele é muito ciumenta, né? Muito ciumenta. E a esposa, né, influenciada por entidades desequilibradas, né, cismou que o marido dela estava tendo um caso. Ou seja, toda hora que ele saía para a casa espírita para fazer algum trabalho... Diga, Luke. Tá, só um minutinho, gente. Fala, o que você quer? Eu queria te ajudar agora eu lembrei de uma coisa, as configurações mais rápidas. Tá, mas agora não tem jeito de eu parar aqui. Pede pro Arthur, pede pra sua mãe, tá? Depois eu vou lá. Então, gente, o que acontece? Então, ela tá sonhando, né? Desculpa, tá, gente? Mas, né, faz parte. Então, assim, ó. Então, ela tá sonhando, ela cismou que o marido dela tá traindo ela. Tá? E o marido dela tava participando da casa espírita, lá, um dirigente, e ele não tava fazendo isso, tá? Ele não tava traindo ela.
Mas ela acreditava, né? Porque ela estava lá sendo influenciada. Ela dormia, ela encontrava com os espíritos no plano espiritual e eles, né? Os espíritos trevosos. Que ele tá traindo ela, que, né? E que ele é assim, que ele é assado, que ele tá traindo, que ele te trai. Beleza. E ela tava doida com aquilo. Né? Tratava de mal, já tava naquela energia. E o negócio estava tão complicado, né, que a espiritualidade falou assim, nós vamos ajudar a companheira e o companheiro. Ela está sendo manipulada e tal, blá blá blá, nós vamos ajudar ela. E aí o que eles fazem durante a noite? Eles tiram ela do corpo, né, a esposa, leva... O Kardec não era médium, não. Médium no sentido ostensivo, não. Daí pode ter intuição, aquelas coisas, né, não é. Então eles tiram a moça do corpo, levam ela para o mundo espiritual. Levam ela para um jardim, uma região do mundo espiritual muito bonita, né, a que está com ciúme, a ciumenta. E aí o que eles fazem? Em determinado momento eles chamam um espírito afim dela, que era a avó dela, né, desencarnada. Né? A espírito fala, você vai lá, conversa com ela, explica pra ela que não tem nada disso e tal. Beleza, a avó vai, né, e encontra com ela nessa região. E ela fica maravilhada, nossa, vovó, que saudade, aquela coisa toda. E abraça a avó, e beija a avó, e olha, né. E a avó lá, ô minha neta, eu tô aqui, né, eu te amo. Aquela coisa maravilhosa do encontro que a gente tem com o desencarnado, né, que a gente ama. E aí as duas sentam num banco lá, nessa região do plano espiritual, e a avó dela fala para ela o seguinte, olha minha neta, né, cuidado com o que você está aceitando, né, vigie seus pensamentos, né, o seu companheiro é uma pessoa boa, ele não está te traindo não, né, o ciúme é como uma serpente que nos ferroa, o ciúme é uma serpente na nossa vida. Olha só o que a avó falou no sonho, né? Não é sonho, ela estava lá no mundo espiritual. A avó falou, o ciúme é uma serpente, é como se fosse uma serpente, né? Um réptil guardado num cesto que a gente guarda pra gente. Né? Ela estava fazendo uma metáfora. A avó estava comparando o ciúme como uma serpente que fere a gente mesmo, né? O que acontece? Acontece aquela coisa toda, ela beija a menina, elas continuam conversando. Passa o tempo, a menina volta pro corpo físico. Acorda de manhã, né? De manhãzinha, na hora de acordar, o despertador, né? Lá na década de 40 já tinha despertador, desperta, né? Tinha uma condição muito boa, acorda com aquela imagem viva da cabeça. Pega o telefone, né? O telefone daqueles, né? Da década de 40, né? E liga para uma amiga dela, fala, fulana, nossa, eu tive um sonho aqui, você não acredita. Sonhei com a vovó, e ela apareceu, foi tão bom, foi tão lindo, e ela me falou um monte de coisa que eu não lembro direito o que é, mas ela me falou, mas eu lembro... Fulano, mas eu lembro de um negócio que eu não posso te deixar de falar. Determinado momento do sonho, na hora que minha avó estava falando comigo, apareceu uma cobra enorme e tentou me engolir. Ah, eu tenho certeza, é a amante dele. Olha só o que ela entendeu do sonho. A avó falou com ela no mundo espiritual. Ciúme é como uma serpente. Ela sonhou, ou seja, o cérebro dela pegou aquela informação, né? E como ela estava tão bitolada com o negócio do ciúme, né? Ela criou um pesadelo na qual, em primeiro momento, ela vê a avó e depois vê uma cobra muito grande tentando comer ela. Ela pegou a metáfora que a avó fez e criou a imagem de uma cobra gigante lá, que é os pesadelos, e ainda ela está tão vinculada com a questão negativa que ela já traduz que a cobra é a amante. Ou seja, mesmo a espiritualidade tentando ajudar ela estava tão bitolada com a ideia negativa que ela pegou a informação espiritual e torceu aquela informação para poder atender a necessidade dela, que era reforçar a ideia dela de que o marido estava traindo mesmo. Né? Ao passo que quando ela ia para o plano espiritual inferior e os espíritos trevosos falavam com ela que ele traía, né? Ela aceitava isso facilmente. Por que ela aceitava isso facilmente? Ela não lembrava, né? Mas aquilo ficava lá no coração dela. Porque no fundo ela queria que ele traísse. Ela queria desconfiar, ela queria pensar no negativo sempre. Então o que vinha de negativo entrava fácil. Olha o animismo aí. Olha o conteúdo anímico aí. Tá? O que é o conteúdo anímico da história? É como ela interpretou. Ela colocou aquilo que é dela. Tanto a informação dos espíritos trevosos, né, que era mentira, ela absorveu e guardou, porque ela estava sintonizada com aquilo, era aquilo que ela queria ouvir, né? Com a informação da avó dela, que era boa, não batia com a intimidade do que ela queria, o que ela fez? Ela pegou aquilo e inconscientemente ela torceu. Ela transformou o conselho da avó dela para ela ter cuidado com o ciúme, não deixar o ciúme dominar ela, né? Como uma afirmação da espiritualidade de que a amante era uma cobra na vida dela. Por quê? Porque ela queria exatamente isso. Olha como é que é a situação, né, gente? Então, assim, é uma coisa para a gente poder pensar. Gente, continuando o nosso estudo aqui, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa aqui? Sobre a questão aqui do capítulo, né?
Nós estamos aqui falando de mente psíquica, nós estamos aqui falando da parapsicologia, dos fenômenos anímicos. Alguém quer perguntar mais alguma coisa do que leu aí, ou quer, né, trazer alguma coisa para a gente aprofundar aqui do tema? Né? Fiquem à vontade aí que nós temos tempo. Pode falar, Diogo. Ô Marcelo, em relação a outro assunto que eu anotei aqui para falar, quando eu estava lendo, o texto comenta aí da Nina Kulagina, é isso, né? Pode falar. Que era estudada aí na parapsicologia da União Soviética, né? Sim. Quando eu estava lendo, eu lembrei daquele povo que entorta a colher, eles aparecem na TV. O Uri Geller, né? Aquilo tem alguma coisa a ver com telecinesia ou é fraude? No caso particular do Uri Geller era fraude mesmo, tá? Então, assim, o que é a parapsicologia? Para aquilo que está em paralelo, né? Então, parapsicologia está paralelo da psicologia, ou seja, está além da psicologia, tá? Ou seja, o psicólogo ele não vai entrar nessa área, né? É algum fenômeno da mente que não está sendo trabalhado dentro do conceito psicológico, tá? Que é como o paranormal. O que é o paranormal? Que é o além do que nós consideramos normal. Então, o espírito aparecer para mim é um fenômeno paranormal? Depende. Se a minha normalidade é entrar em contato com o espírito, não, para mim não é paranormal. Para a pessoa que nunca viu, é. Entendeu? Então, assim, quando a gente pensa nos fenômenos paranormais, nós vamos pensar nos fenômenos anímicos, né? E esses fenômenos que você falou, por exemplo, a telecinese, né? A criocinese, né? Que é o esfriar os lugares, a pirocinese, que é esquentar, né? Sem presença física, né? Tem uma série de fenômenos, né? Eles usam cinesia, né? Porque é um fenômeno de algum movimento físico sem causa natural. Então tem lá telecinese, movimento. Cinese tem muito a ver com movimento, né? Cinético, que se move, né? Que tem, né? Então, assim, telecinese, mover a distância. Criocinese, esfriar a distância. Pirocinese, criar fogo do nada, né? Então, assim, são nomes que eles utilizam, principalmente o pessoal parapsicólogo, para poder se falar de fenômenos que têm origem na mente humana, ou seja, fenômenos anímicos. Tá? O que tem origem na gente é anímico, seja eu encarnado ou desencarnado. O que é mediúnico? Mediúnico é aquilo que envolve a influência do espírito. Então, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, para gente separar o que é um anímico e o que não é. Sou vidente, sou clarividente. Tô olhando aqui para vocês aqui agora, passa um espírito aqui na rua, aqui, ó, batendo papo com o outro. Eu brinco muito em São Francisco de Assis, né, com o pessoal. Os espíritos nem sabem que eu existo, eu vi os espíritos. Isso é um fenômeno anímico. Tá? A minha percepção, ou seja, eu tô lá, né, lembra da emancipação? Meu olho está emancipado. Né? Ou seja, meu olho está vendo além do que normalmente ele faria. Né? Não é com o olho, mas eu estou usando só para a gente poder entender. Né? Eu vejo o espírito. Isso é um fenômeno anímico. O que é um fenômeno mediúnico? O Lucas chega aqui na minha casa, aqui, eu não estou vendo nada, e ele passa a mão no meu olho assim e fala assim, Marcelo, ô Marcelo. E tá lá dando um passo no meu olho aqui. Aí eu, oi Lucas, tudo bem? Foi provocado pelo espírito. O fenômeno mediúnico é um fenômeno provocado por uma entidade. Tá? Então, para ter um fenômeno mediúnico, tem que ter um espírito desejoso de se manifestar, de trazer algum tipo de comunicação. Tá? Então, assim, isso é um fenômeno mediúnico. O fenômeno anímico, ele independe da vontade de um espírito desencarnado. Ele pode acontecer e pode, por exemplo, eu posso estar olhando para o espírito, é igual você está na rua. A pessoa está passando na rua, você começa a encarar ela. Fala, oi, o que foi? O que você está me olhando? Comecei um fenômeno mediúnico por um fenômeno anímico. Tá dando para entender? Então, muita coisa que a gente percebe de espírito são fenômenos anímicos. Os tal dos barulhos, os vultos que passam na nossa frente. O Lucas já me falou isso uma vez. Falou assim que 90% das vezes que o pessoal fala que está vendo vulto é porque ele está vendo simplesmente o espírito passando de um lugar para o outro. Né? E a gente acha que o espírito está passando aí por nossa causa. E não é. Você só viu. Não tem um segredo por trás daquilo, né? E isso às vezes até desanima algumas pessoas, né? Que querem sempre ter um trem, né? Às vezes não, você só tá percebendo mesmo. Ele tá passando ali porque ele tá indo de um lado pro outro ali e a sua casa é o caminho mais fácil para ele chegar onde ele queria. Às vezes ele não tá vendo a sua casa, ele tá no mundo espiritual lá e tá mesclado, né? Isso é uma coisa que acontece que é muito comum, tá? Pode falar, Betinho. Falando sobre parapsicologia, no final da década de 80, 90, eu conheci um psiquiatra, o Dr. Sobral, aqui no Rio, que era o presidente da Associação Brasileira de Parapsicologia,
E ele foi atrás da parapsicologia porque ele descobriu que vários pacientes dele, né, não conseguiam se curar. E ele ficou naquilo, mas por que uns se curam e outros não? E aí ele foi, em vez de achar, digamos, que o paciente estava obsediado, porque para ele, médico naquela época, ele dizia, ele está com um processo que eu preciso de um sensitivo para poder saber o que está acontecendo. A partir do momento que ele usava os sensitivos, ele conseguia tratar e curar vários pacientes. Então, o Dr. Sobral foi uma pessoa muito conhecida aqui no Rio. Não sei se o Matheus chegou... O Matheus é jovem, não deve lembrar, mas no final de 80 e 90, o Dr. Sobral era assim... Você tá doido? Marca uma consulta com o Dr. Sobral que ele vai te ajudar. Se fosse realmente uma doença, seria tratado, né? Mas caso isso, ele tinha um grupo de sensitivos que trabalhavam para ele. E eu achei interessante que no estudo fala isso. Entendi. Não, realmente, o que acontece? No dia que a gente começar a entender essa questão de maneira mais profunda, a coisa vai fluir muito mais, né? Porque a percepção mediúnica, ela permite a gente, né? Percepção permite, ó, a redundância, né? Na verdade, a mediunidade ajuda a gente a perceber nuances da nossa existência, né? Que é a existência espiritual, que o exame material não permite, né? Apesar que a vez do Lucas falou comigo que daqui a pouco eles vão inventar aparelho que vai ver as coisas do plano espiritual, né? Eu lembro que uma amiga nossa foi estudar que é neurocientista, ela foi estudar lá nos Estados Unidos e ela estava estudando sobre mitocôndria, né? E aí tava lá aquele negócio lá e ela tava aqui em casa, a gente tava conversando uma vez que ela veio aqui. Aí ela virou para mim e falou assim, não, porque a gente está estudando, tem umas coisas que a gente não consegue sair da situação. Aí eu lembro que o Lucas virou e falou para mim, ó, fala para ela o seguinte, que muitas estruturas celulares que vocês estudam no plano físico, né, elas são mistas, ou seja, uma parte delas está no plano físico e outra no plano espiritual. Então algumas organelas que tem na célula, né, com as partes da célula, né, é como se você só visse um pedaço dela, é como se fosse uma coisa que metade está no plano físico e metade no plano espiritual. Então por isso que você não consegue reproduzir. É como se você só estudasse a metade. Se tivesse, por exemplo, um computador, se tivesse só um lado do computador para você estudar, você não está vendo aquilo da maneira plena. Então, só com o tempo, né, a ciência está avançando muito, mas existe uma limitação que é onde o espiritual e o material se tocam, porque não existe uma diferenciação, vamos dizer assim, terminou o material, começou o espiritual. Na verdade, é misturado, né? Então, assim, é essa questão. Alguns sensitivos vão conseguir pegar, né, questões, vamos dizer assim, energéticas, questões que estão dentro da pessoa, que um exame de laboratório não pega. Quer ver um exemplo? A homeopatia. Como é que a homeopatia funciona? Tem até o Mauro, que eu acho que ele está aqui ainda, né? Assim, a homeopatia, cientificamente, ela não funciona. Né? Eu tenho amigos meus farmacêuticos que eles falam, a homeopatia não vai ter nada, é água pura. Aquilo ali, você joga no laboratório lá e vê o que tem dentro daquilo, é água. Ah, que energia, não dá para quantificar essa energia, não tem aparelho nenhum que vê essa energia. Né? Tanto é que eles tratam a homeopatia, né, alguns, né, estudiosos aí, como um efeito placebo. O cara toma, acredita e cura. Se ele tomar homeopatia e tomar água, né, sanitária, né, vai dar o mesmo efeito. Claro que a gente sabe que não é assim, né? Eu estou falando essa questão da ciência para a gente poder entender que existe, por exemplo, na homeopatia existem coisas ali dentro daquela água que a nossa ciência hoje é incapaz de perceber. Se eles jogarem no aparelho, vai ver água pura ou vai ver álcool puro. Entendeu? Fala assim, vai ver só açúcar, aquelas bolinhas, né? Se jogar lá no aparelho lá que mede o que tem naquilo lá, só tem açúcar nisso aqui. Se você pegar o açúcar da sua lata de açúcar, do seu pacote de açúcar, isso aqui é a mesma coisa. Não é, gente, né? Porque a gente sabe que tem toda a questão energética impregnada, aquela coisa toda. Mas a gente é incapaz, com os meios científicos atuais, de perceber aquilo. Então, para quem é cientista, não existe, é nada. É ilusão. Né? Como é que você vai querer que o cara acredita naquilo? Ele não vai acreditar, a mente dele é científica. Com o tempo, nós vamos desenvolver esses valores aí que vão ajudar, né? A gente a trabalhar essas questões, né? Mas é muito interessante, né? Mais alguma coisa, gente, sobre o capítulo? Lucas, eu vou terminar aqui, ó, 9 horas, daqui 15 minutos, tá? Antes disso, não posso sair para te ajudar, tá bom?
Eu te falei, vai lá e pede. Vai lá e pede pro Arthur, pede pra sua mãe. Deixa eu ver. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Sobre o capítulo? Mais alguma observação? Alguma coisa que não está entendendo? Tá, depois eu vou arrumar pra você. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Fala, fique à vontade. Né? Quando o Diogo está falando da questão dos fenômenos lá parapsíquicos, né? Tem os que no capítulo aqui também fala dos fenômenos extrasensoriais. O que é extrasensorial, gente? É além da nossa sensibilidade sensorial, que é o quê? É ver onde a nossa visão não alcança, é escutar onde os nossos ouvidos não alcançam, né? Então, assim, são fenômenos que estão ligados à nossa percepção anímica. Tá? O que é percepção anímica, de novo? São as percepções da alma, do espírito. Né? Lembra lá, o espírito está lá dentro do corpo físico, né? Tá preso, vamos dizer assim, vou usar a linguagem do Kardec, ele está preso no corpo físico. Não é bem assim, mas tá. Né? E aí ele consegue entrever um pouquinho fora do corpo físico, são os fenômenos parapsíquicos, né? Ou extrasensoriais. Regiane falando aqui, vamos lá. A parapsicologia fala da pré-cognição, né, como previsão do acontecimento futuro. Seria essa uma forma de mediunidade, ou chamado sexto sentido? A mediunidade, agora só completando a Beth, né? Betinha, mediunidade é o sexto sentido. Tá? A intuição e todos os fenômenos decorrentes da intuição, ou seja, os fenômenos mediúnicos, né, e anímicos, isso tudo é o sexto sentido. Tá? A pré-cognição, né, você vê o futuro, é só das possibilidades mediúnicas, tá bom? Então, assim, conversando sobre isso com os amigos espirituais, eles falam que muitas vezes, né, alguns tipos de mediunidade não são nem para trabalhar agora ainda, né? O sonambulismo é anímico, tá, Diogo? Tá? O sonambulismo é anímico, tá? Mas tá misturado, pode ter mediunidade no meio, sim ou não. Sobre cirurgias espirituais sem tocar nas pessoas, é aquelas que vêm cortar a pessoa, queria saber. Ó, o corte é desnecessário, tá? Existem espíritos que se comprazem com aquele corte, que normalmente são espíritos inferiores, né? Vou dar uma explicação para vocês. Vou pegar o Zé Arigó. O Zé Arigó, para quem não conhece, né, é um médico que viveu no interior de Goiás, né? Ele era conterrâneo do Chico, e ele era a primeira pessoa que dizia receber o Dr. Fritz, tá? Eu tô falando dizia porque, né, depois vieram outros que falaram que recebia também. Vou pegar o Zé Arigó porque o caso dele é muito interessante pra gente entender sobre cirurgia, né? O Zé Arigó nunca foi espírita, tá? Mas ele era médium, ou seja, para você ser médium não precisa ser espírita, você não precisa entender nada de espiritismo e receber os espíritos. E aí o que aconteceu? Em determinado momento, uma entidade desencarnada, o Dr. Fritz, né, que foi um médico alemão, que lá na Segunda Guerra Mundial fez muita coisa ruim, na Primeira Guerra, não sei, ou na Segunda ele fez coisas terríveis lá, né? Ele chega no mundo espiritual, né, numa situação de desequilíbrio de consciência muito grande. Ou seja, o Dr. Fritz não é um espírito superior. Ele é um espírito culpado. Estou falando do caso do Zé Arigó, tá? Não estou falando dos outros espíritos que usam o nome do Dr. Fritz. Estou falando do caso do Zé Arigó. Então, quem que era o Dr. Fritz? Alguém desesperado no mundo espiritual para pagar sua dívida de violência, de erro com a medicina. E aí ele encontra o Zé Arigó, que era uma pessoa que conviveu com ele naquela encarnação, né? E ele sintoniza com o Zé Arigó, ele percebe que o Zé Arigó percebe ele. E o que ele faz? Ele começa a atender as pessoas, né, da cidade, da região, junto com o Zé Arigó. Ele começa a usar o Zé Arigó como médium e começa a atender como médico aquelas pessoas ali daquela região. Tá? Isso veio da espiritualidade superior? Não. Isso não veio. A espiritualidade superior não desceu o Dr. Fritz, você tem uma missão. Não. O Dr. Fritz queria trabalhar porque ele tinha um drama de consciência. O Zé Arigó queria ajudar, ele era médium, não entendia nada daquilo, mas ele achava que ele estava fazendo bem e estava mesmo, né? Os dois juntaram e começaram a atender o povo. Começou a atender, ajudar e cortava os outros, e fazia cirurgia, e mexia, fazia, acontecia, né? Em determinado momento, o Chico Xavier ficou sabendo dessa história. E ele foi lá, conheceu o Zé Arigó, aquela coisa toda, levou um livro dos espíritos pro Zé Arigó, que o Zé Arigó nunca leu, né? Nunca se interessou, né? E conta-se, né, que ao mesmo tempo que o Chico chegou e tentou apresentar a doutrina pro Zé Arigó, os espíritos de luz foram no Dr. Fritz e falaram: calma, não precisa fazer do jeito que você está fazendo, não precisa cortar os outros e tal, vão estudar com a gente aqui no plano espiritual, para depois você voltar e fazer um trabalho mais equilibrado, aquela coisa toda. O Dr. Fritz não quis, falou assim: não, eu tô doido, eu tenho que curar os outros, não quer saber, não, vou fazer do jeito que eu dou conta aqui. E continuou o Dr. Fritz fazendo do jeito que ele dava conta, com o Zé Arigó fazendo do jeito que ele dava conta. Ajudou as pessoas? Ajudou.
É um trabalho de espiritualidade, é um trabalho do bem? Era. É um trabalho de espiritualidade de luz? Não. Tá? Porque nem o Dr. Fritz, nem o Zé Arigó se interessaram, tá? De fazer dentro da metodologia da espiritualidade, que era o quê? Levar o Zé Arigó lá pro plano espiritual, o Zé Arigó estudar medicina lá, né? Se equilibrar espiritualmente, fazer todo aquele fenômeno para depois ele voltar e começar a trabalhar sem cortar os outros, entendeu? Muitos médiuns tiveram histórias muito semelhantes, né? Existe um espírito necessidade de trabalhar, um médium que queria trabalhar, juntava os dois e eles começavam a trabalhar sozinhos. Muitas vezes isso acontecia, pode falar. Marcelo, só uma coisa, você disse que ele é de Goiás, não, né? Foi uma confusão que você fez, é de Congonhas. Congonhas, eu confundi. Né? Eu pensei, eu acho que é um outro médium. Naquela outra figura. E outra, eu não vou falar o nome do centro, mas acho que muitas pessoas conhecem, né? Que eles dizem piamente que trabalham com o Dr. Fritz. Continuam fazendo as cirurgias, não tem tanto corte e tal, mas é muito tumultuado. Realmente lá não é espírita, é espiritista, né? Ainda é espiritista. E é muito, muito tumultuado, sabe? Muito, então é muito complicado. Então, quando você fala que não é espiritualidade superior, realmente... tem um lado bom que ele sugestiona muitas pessoas também, e também não age com má intenção, não é isso, mas é muito complicado, é muito tumultuado, desarmonioso, né? É isso. Obrigada. Sim, é aquela questão, como a gente está falando, gente, não quer dizer que não é do bem, tá? Quer dizer que é uma situação, isso é muito comum, existem médiuns e espíritos que fazem um monte de trabalhos para o bem ou para o mal, que não estão associados com a espiritualidade. Eles querem fazer o trabalho deles. O caso do Zé Arigó e do Dr. Fritz é emblemático nesse sentido. Os dois queriam fazer o bem, eles queriam aliviar, né, principalmente o Dr. Fritz, queria aliviar a consciência dele. Ele não estava querendo aprender nada de novo, fazer alguma coisa diferente, não. Ele queria botar a mão ali na ferida ali e fazer o que ele dava conta, e se o médium deixasse, ele ia junto. Ele não tá, entendeu? Diferente, por exemplo, eu pegar aqui o Dr. Henrique de Luna, lá do nosso lar, né? Dr. Henrique de Luna, que vai tratar do André Luiz. O André Luiz, né? Por que o André Luiz não saiu tratando todo mundo através do Chico? Já ouviram falar que o André Luiz, né, sentou lá e começou a fazer receituário, aquela coisa toda, né? Então, assim... Então, imagina o seguinte. Só um minuto, gente. Deixa eu só... Então, assim, imagina aquela situação toda lá do André Luiz. O André Luiz não tratou ninguém através do Chico. Você não vê alguém falar assim, eu consultei com o André Luiz através do Chico. Porque o André Luiz seguia toda a metodologia da espiritualidade, né? Então, assim, é diferente. É mediúnico, tá? Mas tem a ver com o trabalho da doutrina espírita? Não. Tá errado por causa disso? Não, é o que eles davam conta, que eles queriam. Tanto é que a espiritualidade não foi lá e não impediu ele de fazer, né? Eles tentaram instruir, tentaram ajudar e deixou. Falou, beleza, quer fazer do seu jeito? Beleza. Né? No caso do Zé Arigó, né? Deu muito certo. Ele ajudou muita gente durante toda a vida dele. Quer ver um exemplo que deu errado? João de Deus. João de Deus é a mesma coisa. Ele começou a fazer um trabalho com os espíritos lá, né? A espiritualidade tentou interferir, ele não quis, deu uma banana para a espiritualidade. E só que a conduta moral dele também era desequilibrada. O que aconteceu? Um monte de espírito trevoso tomou conta do negócio e deu no que deu. Né? Então, assim, depende muito do espírito da pessoa. Né? Então, assim, nem todos os espíritos que manifestam são entidades iluminadas. Né? Então... isso fica até uma para chamar a atenção. Tem muitas casas espiritistas. Então, a gente que já tem uma certa, né, um pouquinho de... A gente tem que procurar casa espírita, porque não que as outras sejam negativas. É da consciência de cada um. Mas aí, realmente, a gente fica sujeita a energias, né, que podem complicar. Então, às vezes, acha que uma casa é espírita. Não, ela é espiritista, né? Então, a gente, desse termo, com segurança, a gente deve procurar as espíritas que trabalham com o Evangelho e Allan Kardec, né? A questão toda é aquela situação, a gente tem que buscar estudar, né, entender, né?
E normalmente, assim, é aquela situação. O trabalho da espiritualidade, gente, é de longo prazo. Mas é uma coisa que vai ser perene, né? O Dr. Fritz conseguia, vamos dizer, tô extrapolando aqui, tá, gente? Imagina, curar a doença física da pessoa é fácil, mas curar a causa espiritual daquela doença é outra coisa. Tá? O Zé Ligório e o Dr. Fritz conseguiam curar fisicamente as pessoas, conseguiam. Mas eles não conseguiam trabalhar a intimidade da pessoa para ela se transformar. Porque eles não falavam de evangelho, eles não entendiam daquilo. Eles estavam fazendo o quê? A medicina material. Tá? É ruim? Não. Hoje não tem tanto espaço para isso. Por quê? Até porque, né, se eles fizessem isso hoje, eles iam ser presos por exercício ilegal da medicina. Curandeirismo, charlatanismo. Hoje a nossa legislação não permite isso. Né? Então, assim, são momentos diferentes e situações diferentes. Pode falar, Diogo. Nós vamos terminar aqui. Aí semana que vem nós continuamos. Ô Marcelo, só para complementar aí o que você está falando nessa linha, quer dizer, a diferenciação entre o físico e o psicológico, né? Talvez então a gente pode dizer assim, imaginar, né? Usar a imaginação aqui para imaginar que no futuro a confluência da parapsicologia com a psicologia talvez seja um dos maiores avanços que a gente vai ter, exatamente por ver as causas. Por exemplo, hoje você vai no psicólogo e você não tem acesso ao passado, não tem essa conexão toda com a espiritualidade. Quando tiver isso no futuro, seria uma coisa muito, muito bacana, você não acha? O que você imagina? Não, no futuro eu acredito que vai acontecer, né? A tendência é que os campos da espiritualidade, da ciência se juntem. Mas não vão criar a ilusão que não vai ser agora não, gente. Isso é um processo lento e gradual, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Lucas, que ele fala assim que a ciência está nos elevando, né? E a espiritualidade é o contato que desce. Então ele pega o exemplo assim, né? Como, né, o que é espiritual está descendo para a gente se aproximar dele, né? E a ciência está buscando se elevar, uma hora vai conectar, né? Mas não adianta você querer que um cientista acredite porque acredita. Ah, porque todo mundo acredita, olha só aqui o universo. Isso para um cientista não vai convencer ele. Você tem que mostrar matematicamente que aquilo é verdade. Você tem que dar uma ferramenta para ele experimentar aquilo, senão ele não vai acreditar. Criar porque tem fé. Nossa, você não acredita em Deus, mas aqui olha a natureza. Ele fala assim, a natureza é produto disso, 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 dessas interações químicas. Né? Então, assim, a ciência ela é uma maneira de descobrir o espiritual. Mas ela vai descobrir o espiritual do jeito dela, não do jeito da religião. Né? Talvez a grande briga que a gente, às vezes, né, perde tempo é querer que o cientista acredite, né? Ou que a pessoa que é científica demais, né, abandone o conceito dela para acreditar no que a gente acredita. É igual a questão da homeopatia. Né? Para muita gente é tranquilo. Né? Mas para uma pessoa que é totalmente estudiosa, um farmacêutico, ele olha a fisicoquímica da água, ele vai ver, não vai ver diferença nenhuma. Ele vai te mostrar, me mostra aqui onde está a diferença. Não tem como mostrar para ele. Né? É fé. É fé por que é fé? É porque não existe nada? Não, porque nós ainda não conseguimos perceber. Nós não temos um aparato para perceber. Né? Há 200 anos atrás, micro-organismo não existia. Não existia assim na nossa vida. Né? A gente não sabia que existia. Né? Quando o Pasteur pegou lá e falou, tem uns bichinhos dentro da gente aí, os cientistas tudo riam dele. Agora ninguém ri mais. Né? Mas é tempo. A ciência descobriu isso pelos métodos científico. Se o Pasteur virasse para os cientistas e falasse assim, gente, vocês têm que acreditar, existe uma vida microscópica, acredita, porque Deus falou. O cientista ia rir na cara dele. Aí ele pegou o microscópio e falou, olha aqui, ó, vê aqui, pega aí. Entendeu? Então, assim, são movimentos que a gente vai ter, né? Mas é igual a gente está falando aqui, os espíritos, eles estão muito longe de ser uniformes em qualquer tipo de ação, tá? Então, assim, existem espíritos que se conformam, como, por exemplo, eles querem fazer o bem do jeito deles. Né? E a espiritualidade não vai lá impedir ninguém de fazer o bem, não. Vai lá, né, tenta ajudar, não quer não, fica com Deus aí, ó, né? Não quer dizer que também vai brigar, vai achar ruim, não é assim não, né? Mas é isso, né, gente? O nosso estudo aqui, nosso tema de hoje é um tema muito complicado, né? A gente vai continuar semana que vem, né? A gente vai para o capítulo 3, mas se ficar alguma dúvida desse aqui, por favor, perguntem, tá? A gente vai entrar nessas questões ainda muito ainda, nós estamos só no segundo capítulo do livro, né? Então nós temos muita informação pela frente ainda, tá bom? Gente, nós vamos terminar hoje, lembrar que amanhã nós temos estudo de Evangelho, né? Nós estamos lá nós vamos no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, se não me engano. Né? Queria agradecer a todos aí que colaboraram conosco, pedir a Jesus aí que possa nos abençoar, nos instruir, né? Elevando o nosso pensamento ao Cristo, para que possamos, neste momento, estar envolvidos nas vibrações do seu amor.
Mestre amigo, fica conosco, nos ajude a seguir, a amar, a caminhar. Dá-nos paz, entendimento e luz. Ajuda-nos hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Queria pedir desculpa, eu que estava ansioso, que eu fosse arrumar o videogame lá para ele jogar lá, tadinho, né? Então, assim, não dá para largar aqui, né? Mas é isso, tá bom, gente? Fiquem com Deus. A experiência é boa, sim, gente. Não tô falando que é ruim, não, tá, Regiane? Eu tô só explicando como é que funciona, né, o bastidor da coisa. Não é ruim, não. Jesus fala que quem não espalha com ele, junta, né? Então nós podemos, né, tá fazendo bem, né? Só estamos explicando que o fenômeno tem umas diferenciações aí, né? Não tem problema, não, tá? Boa noite a todos, tá, amigos? Fiquem com Deus. Boa noite. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.